Roberta vai ao quarto de Josefina. Ela pede desculpa para a mãe. Josefina ressalta que Roberta a machucou. A invejosa informa a mãe que falou sem pensar. Josefina exige que Roberta não desconte a sua fúria nela. Elas choram. Roberta pede para Josefina entendê-la. A invejosa crê que está sofrendo um castigo por ter renegado o filho. Josefina apoia Roberta. A invejosa comenta com a mãe que está arrasada por ter perdido o filho. Josefina abraça Roberta. A víbora relembra que sofreu com a rejeição de Roberto. Roberta assegura para Josefina que Rafael a faria feliz. A invejosa relembra que o sonhador a tratava como uma rainha. César pergunta se Constanza teve algum problema. Ele insinua que ela está distraída. César estimula Constanza a desabafar. Ela confessa para ele que não quer magoá-lo. Constanza conta para César que Branca desfalcou a empresa. Ele supõe que a secretária é uma bandida. Constanza conta para César que Branca pode ter enganado Honório. Ela começa a acreditar na inocência do marido. Daniel liga para Branca. Ela o pergunta como vai a situação. Daniel conta para Branca que Renata voltou para a empresa. Ele comunica para ela que a casa está caindo. Branca exige que Daniel resolva os problemas. Ele teme ser descoberto. Daniel deseja desistir do plano. Branca não permite. Ela relata que Daniel está enrolado até o pescoço. Eles trocam ameaças. Branca ameaça colocar Daniel na cadeia. Renata conta para Jerônimo que Roberta já está em liberdade. Ele volta a desconfiar de Augusto. Renata fala para Jerônimo que confia no vilão. Eles não sabem quem matou o Rafael. Renata fala para Jerônimo que a verdade virá à tona. A mocinha supõe que o marido quer prejudicar Augusto propositalmente. O vingativo desconversa. Jerônimo admite para Renata que não suportaria vê-la com Augusto. O vilão recebe a visita do advogado. O profissional relata que Augusto não tem direito a uma fiança. O advogado promete inocentar o vilão. Augusto exige o empenho do profissional. Jerônimo fala para Renata que foi cegado pela dor. A mocinha relembra que o marido não a escutou. Jerônimo confessa para Renata que não perdoa a si mesmo. Ele reitera que está arrependido. Renata testa o amor de Jerônimo. Ele fala para ela que perdeu tudo. Jerônimo relembra a Renata que eles juraram amor eterno. Ele não sabe como viver sem a esposa. Jerônimo insinua para Renata que quer morrer. Ele acaricia a esposa. Jerônimo comunica para Renata que quer parar o tempo. Ele a informa que deseja amá-la pela última vez. Jerônimo beija Renata. Ela o corresponde. O advogado ressalta que Augusto não tem testemunhas. O vilão pede para o profissional tirar as digitais da arma. O advogado ordena que Augusto tenha paciência. O vilão exige que o profissional suborne os poderosos. Augusto se recusa a passar mais uma noite preso. Renata contém Jerônimo. Eles sobem na árvore. Renata volta a ceder às investidas de Jerônimo. Eles namoram no tronco. Os pombinhos unem as mãos. Honório fala para Gonçalo que eles estão perdendo contratos. O Ricaço informa ao cunhado que vai procurar o médico de Josefina. Gonçalo revela para Honório que decidiu sair da mansão. O Ricaço informa ao cunhado que não está disposto a desistir de Regina. Gonçalo revela para Honório que já se uniu à viúva. Ele diz ao cunhado que Regina não merece ser a outra. Honório entende Gonçalo. Branca surge disfarçada. Renata percebe que está cometendo uma loucura. Ela fala para Jerônimo que se deixou levar. Renata comunica ao marido que ainda continua chateada. Ele insiste para ter uma segunda oportunidade. Jerônimo pede para Renata ficar ao seu lado. Ela fala para ele que precisa voltar para a capital, pois a empresa está com problemas. Jerônimo sugere a Renata que eles salvem o casamento. Ele comenta com ela que o momento foi maravilhoso. Renata admite para Jerônimo que gostou da recaída. Ela confessa para ele que perdeu a confiança nele. Jerônimo a informa que para tudo tem solução. Ele promete a Renata que vai mudar. Jerônimo ressalta que a esposa o devolveu a alma ao corpo. Renata revela para Jerônimo que quer fazer um desenho na árvore. Ela comenta com ele que eles devem registrar o amor deles. Jerônimo concorda. Renata e o marido vão à árvore do amor. Ela descobre que ele já tinha feito o desenho. Renata vai para os braços de Jerônimo novamente. Honório recebe a visita do colega. O profissional confirma que há um traidor na empresa. Daniel se aproxima. Adriana ressalta que todos são de confiança. Matias decide preparar uma armadilha para o informante. Daniel se apavora. Matias inventa para o interesseiro que vai explicar o plano para ele. Jerônimo fala para Renata que eles podem ter uma lua de mel.
A mocinha informa ao marido que não viajou pela reconciliação. Jerônimo sugere que Renata escute o coração. Eles trocam juras de amor. Jerônimo convence Renata a ir a um local especial. Gonçalo vai ao consultório. Ele descobre que Sintra está de férias. Gonçalo estranha, pois supostamente Josefina falou com o médico. A secretária informa ao ricaço que o doutor Barreiros é o substituto de Sintra. Gonçalo decide falar com o médico. Josefina informa a Souto que está precisando de dinheiro. Ele ressalta que ela sempre o engana. Josefina exige que Souto a ajude mais uma vez. Ele insinua que ela está pedindo uma quantia muito alta. Josefina descobre que a empresa vai falir. Barreiros fala para Gonçalo que não encontrou o prontuário da víbora. Eles se assustam. Barreiros segura alguns arquivos irregulares. Ele deduz que Gonçalo foi vítima de uma armação. Barreiros revela para o ricaço que Sintra está foragido. Ele encontra o prontuário de Josefina. Jerônimo leva Renata para passear. Ela crê que vai se arrepender. Eles são molhados. Renata admite para Jerônimo que o momento está sendo perfeito. Eles se esquecem do mundo. Renata e Jerônimo brincam juntos. Eles provam a culinária local. Os pombinhos caminham em uma feirinha. Jerônimo e Renata se refrescam. Barreiros revela para Gonçalo que a tomografia não é de Josefina. O ricaço começa a descobrir a verdade. Barreiros informa a Gonçalo que Josefina não está doente. O ricaço percebe que foi feito de trouxa. Barreiros insinua para Gonçalo que Sintra se aliou a Josefina. Ele fala para o ricaço que pode realizar novos exames na víbora. Barreiros sugere que Gonçalo tire a dúvida. O ricaço decide colocar Josefina à prova. Regina fala para Constanza que voltou a organizar o jantar de gala. A viúva reitera que os Monterrubio serão os convidados de honra do evento. Constanza revela para Regina que a empresa está com graves problemas financeiros. A viúva pensa em devolver a doação que recebeu de Gonçalo. Constanza comenta com Regina que Honório e o ricaço são orgulhosos. A viúva confessa para Morena que está iniciando uma relação com Gonçalo. Constanza gosta da notícia. Matias e Adriana contam para Beth que vão à cafeteria. Daniel faz uma ligação. Honório o vê. Daniel conta para Beth que também vai sair. Honório segue atento. Ele aborda Beth. Honório percebe que Daniel mentiu. O empresário decide seguir o interesseiro. Na cafeteria, Adriana nota algo estranho. Matias a questiona. Adriana comenta com o bonitão que tem uma mulher maluca no meio da rua. Eles analisam Branca, que está disfarçada. Adriana e Matias reconhecem Daniel. Eles fofocam. Honório também chega na rua. Branca tira parte do disfarce. Adriana e Matias notam que Honório se aproximou. Daniel tenta encerrar o seu trato com Branca. Ela fala para ele que é tarde demais. Daniel chama Branca de doida varrida. Ele supõe que ela só quer destruir a empresa e não o dará nada. Branca confirma. Ela se insinua para Daniel. Honório pensa em agir. Daniel decide denunciar Branca. Ela o empurra. Ele cai e se fere. Adriana e Matias reconhecem Branca. A baixinha pensa em ligar para Renata. Daniel fica desacordado. Matias chama os seguranças. Honório captura Branca. Ela aperta as orelhas dele e o faz gritar de dor. Adriana e Matias correm para defender o parente. Branca atinge Honório. Ela também corre. Adriana e Matias perseguem Branca. O segurança chama uma ambulância. Honório ordena que o profissional capture a louca. Branca continua fugindo. Adriana não consegue correr rápido por conta do salto. Matias cai. Branca deixa os frouxos para trás. Adriana não vê o carro passando em alta velocidade. Ela é atropelada. A motorista se desespera. Matias grita por Adriana. A motorista foge. Branca aproveita a situação para escapar. Matias tenta socorrer Adriana. Honório percebe que a filha está ferida. Todos gritam por outra ambulância. Adriana não reage. Gonçalo chega na mansão. Josefina percebe que ainda é cedo para o marido estar em casa. Ele pergunta quando a esposa falou com Sintra. Gonçalo ordena que Josefina ligue para o médico charlatão. Honório e Matias pedem para Adriana não morrer. A baixinha abre os olhos. Adriana comenta com Honório que o ama. Ele pede para ela parar de falar. Adriana ordena que Matias a beije. Ela conta para ele que está morrendo. Matias beija Adriana. Ela volta a apagar. Todos pensam no pior. Matilde leva os pratos.
Carlos conta para a noiva que já falou com sua família. Matilde pula em cima do galego. Manuela pede para a afilhada pensar no cardápio do noivado. Matilde comunica para Carlos que não quer abusar da hospitalidade de Jerônimo. Manuela sugere que o casal pense no futuro. Ela insinua que Matilde não pode morar na fazenda. Carlos assegura para a noiva que eles terão a própria casa. Matilde reage emocionada. Manuela sugere que a afilhada alugue a casa de Carina. Carlos gosta da ideia. Matilde comenta com os demais que a residência não tem boa vibração. Carlos deseja que Severino benze a propriedade. Matilde beija o noivo. Adriana fica à beira da morte. Sintra não atende Josefina. Ela fala para Gonçalo que o médico está de férias. Ele ordena que a esposa revele a verdade. Gonçalo relata que a doença de Josefina é uma farsa. Ela tenta virar o jogo contra o marido. Josefina relembra a Gonçalo que está morrendo. Ele ordena que ela se cale. Gonçalo segura a tomografia. Ele deduz que Josefina se aliou a Sintra. Gonçalo desmascara a esposa. Ele deixa Josefina em um beco sem saída. Ela admite o que fez. Josefina comunica para Gonçalo que só mentiu para segurá-lo. Ela relembra que o marido estava prestes a abandoná-la. Gonçalo percebe que não conhece Josefina. Ela inventa que a ideia foi de Sintra. Gonçalo grita. Ele cita os defeitos de Josefina. Gonçalo chama a esposa de fingida. Josefina comunica para o marido que vai morrer sem ele. Gonçalo insinua que Roberta é invejosa por culpa da mãe. Josefina informa ao marido que é capaz de tudo por amor. Ele exige que a esposa não o toque. Gonçalo rompe com Josefina. Ele a deixa falando sozinha. Josefina chora. Ezequiel comunica para Lázaro que Augusto o pediu algo espantoso. O corno admite para o amigo que participou da surra que deram em Carlos. Ezequiel confessa para Lázaro que não consegue contrariar o patrão. O capataz sugere que o corno não trai os seus princípios. Ezequiel fala para Lázaro que está envergonhado. O corno pensa em pedir demissão. Lázaro fala para Ezequiel que ele pode trabalhar na Bonita. O corno pede discrição ao amigo. Ezequiel pergunta o que o Lázaro fará com Carina. O capataz insinua para o corno que a costureira ainda gosta de Álvaro. Eles divergem sobre a situação. Lázaro fala para Ezequiel que Carina o magoa. Eles amaldiçoam Lázaro. Ezequiel segue desejando que o alcoólatra morra. Ele fala para Lázaro que não pode perdoar Alzira. Jerônimo e Renata voltam para a fazenda. Eles anunciam que se reconciliaram. Carlos celebra. Ele sugere que mudem o nome da fazenda. Renata e Jerônimo conversam sobre a propriedade. Matilde pede perdão para a patroa. Ela confessa para Renata que pensou o pior dela. A mocinha perdoa Matilde. Renata fala para a empregada que a entende. Matilde dá um abraço na mocinha. Carlos convida Jerônimo e Renata para serem os padrinhos de casamento. A mocinha reage surpresa com o convite. Matilde anuncia para os demais que esqueceu Jerônimo. O vingativo aceita o convite. Renata também. A mocinha relembra a Jerônimo que precisa voltar para a capital. Carlos e Matilde saem de cena. Jerônimo fala para Renata que pode ajudar a empresa. Ele beija as mãos da esposa. Adriana é colocada na ambulância. Os socorristas anunciam que o caso é grave. Honório entra na ambulância. Matias decide ir de carro para o hospital. Josefina pede uma nova chance para Gonçalo. Ele ressalta que nada a justifica. Josefina admite para Gonçalo que quis ganhar tempo. A víbora deseja que o marido se apaixone por ela novamente. Gonçalo assegura para Josefina que a história deles acabou. Ele relata que a esposa é digna de pena. Gonçalo comunica a Josefina que vai embora da mansão. Carina comenta que Renata sempre a estimula. A costureira admite que a mocinha tinha razão sobre Álvaro. Carina comenta com Renata que o alcoólatra é um estranho para ela. A costureira crê que a amiga conseguirá perdoar Jerônimo. Renata confessa para Carina que segue confusa. A mocinha fala para a costureira que Jerônimo a seduziu novamente. Renata confessa para Carina que não sabe se deve ouvir a cabeça ou o coração. A costureira entende a mocinha. Carina conta para Renata que o seu coração é de Lázaro. A costureira ressalta que a mocinha é correspondida. Carina sugere que Renata siga na luta. Jerônimo revela para Carlos que quer comprar as terras vizinhas.
O vingativo comunica para o amigo que não desperdiçará a nova oportunidade que recebeu. Carlos insinua que Renata ainda pode voltar atrás. Jerônimo fala para o amigo que sente um amor arrebatador pela esposa. Ele comunica a Carlos que seguirá procurando quem matou Rafael. Jerônimo deseja que Renata tenha paz. A mocinha faz anotações. Renata pensa em Jerônimo. Ela relembra o seu passeio com o marido. Renata se levanta. Ela recorda as mentiras do marido. Renata sofre por ter sido confundida com Roberta. Ela teme ter se enganado. Renata rasga o que havia escrito. Ela percebe que Jerônimo cometeu um ato imperdoável. Renata muda de decisão. Ela escreve uma nova carta. Ezequiel conta para Augusto que Renata está na bonita. Ele insinua para o patrão que Jerônimo reconquistou a esposa. Augusto fica louco de ódio. Ele tenta ter ideias para separar o casal. Lázaro conta para Jerônimo que decidiu ficar na fazenda. O capataz informa ao patrão que vai terminar os seus estudos. Gonçalo surge com uma mala. Josefina exige que o marido não vá embora. Gonçalo insinua que a esposa não sabe amar. Ela supõe que o marido vai procurar Regina. Gonçalo fala para Josefina que não a deve explicações. Ela comunica para ele que jamais vai assinar o divórcio. Gonçalo declara guerra a Josefina. Ele ameaça deixá-la na Rua da Amargura. Gonçalo caminha e olha para a mansão. Ele sente saudade da propriedade. Gonçalo coloca sua mala no carro. Ele recebe uma ligação. Gonçalo descobre que Adriana foi atropelada. Ele também se aflige. Josefina pega algumas roupas do marido. Ela joga álcool nos ternos. Eulália entrega os fósforos para Josefina. A víbora empurra a empregada. Josefina queima as roupas de Gonçalo. Ela reitera que o marido não vai conseguir se livrar dela. Roberta descobre que não foi convidada para a festa de Camila. Ela conta para Selena que não está no clima para comemorar nada. A jovem insinua que todos estão julgando Roberta. Eulália conta para a invejosa que Josefina enlouqueceu. Roberta alcança a mãe. Josefina diz para a filha que Gonçalo descobriu tudo. A víbora revela para Roberta que a empresa está em crise. Elas deduzem que estão arruinadas. Josefina reitera que não sairá da mansão. Ela relembra que Roberta está protegida pelo contrato. A invejosa informa a mãe que também não é dona de nenhum patrimônio. Roberta insinua para Josefina que elas podem conseguir um fideicomisso. A invejosa faz a mãe ter uma ideia. Regina conta para Inês que não voltou a saber nada de Antônio. A viúva comenta com a amiga que o ciumento também é inseguro e controlador. Inês deseja que Regina consiga amar sem se esconder. Gonçalo chega no centro. Inês sorri. Regina conta para Gonçalo que Carla não está. Ele cumprimenta Inês. Gonçalo revela para Regina que quer falar com Constanza. A morena entra em cena. Constanza deduz que algo ruim aconteceu. Gonçalo revela para a irmã que Adriana foi atropelada. Regina se assusta. Constanza desaba nos braços de Gonçalo. Honório e Matias seguem desolados. Eles ressaltam que Branca é a culpada por tudo. Honório diz para Matias que não pode perder Adriana. Ele se sente culpado pelo acidente. Jerônimo e Carlos trabalham. Matilde anuncia para o patrão que tem uma surpresa. Jerônimo crê que Renata está no quarto. Carlos insinua que Matilde não prepara surpresas para ele. Eles se alfinetam. Matilde insinua que Carlos é muito danado. Eles seguem namorando. Matilde belisca Carlos. Ele rodopia com ela. Jerônimo vai ao quarto de Renata. Ele não a acha. Jerônimo encontra a carta de Renata. No bilhete, ela admite que ainda o ama, mas confessa que não pode perdoá-lo. Renata fala para Jerônimo que eles tiveram a despedida. Ela comenta com ele que não está disposta a viver com dúvidas e inseguranças. Renata deixa Jerônimo arrasado. Ela avisa que precisa priorizar a sua dignidade. Renata relembra que Jerônimo não foi honesto. Ela diz que o marido matou uma parte dela. Renata fala para Jerônimo que precisa se reinventar. Ela dá adeus para o marido. Renata faz Jerônimo chorar. A mocinha e Marina se esbarram no aeroporto. Elas pedem desculpa uma para a outra. Jerônimo revela para Carlos e Matilde que Renata voltou a abandoná-lo. O vingativo insinua que o amor da mocinha não consegue superar o passado. Carlos fala para Jerônimo que Renata não o perdoou. O vingativo segue na fossa. Matilde crê que Renata pode voltar. Jerônimo não pensa o mesmo. Carlos sugere que o amigo impeça a partida da esposa. Constanza revela para César que vai para o hospital. Ele deseja acompanhá-la. Constanza conta para César que quer sair sozinha.
Ele se sente excluído. Constanza informa a César que precisa apoiar Honório. Ele relata que ela não o dá o lugar de namorado. Constanza ignora César. Gonçalo chama Regina para ir ao hospital. Ela teme encontrar Josefina. Gonçalo revela para Regina que rompeu com a esposa. Ele conta para ela que iniciou o processo de divórcio. Gonçalo sugere que Regina deixe de sentir remorso. Ele revela para ela que Josefina não está doente. Gonçalo planeja assumir Regina. Soto exige que Daniel fale o que sabe. O interesseiro informa ao advogado que quer desembuchar diante dos patrões. Honório não apura novas informações sobre Adriana. Matias não consegue falar com Renata. Ele deixa um recado na caixa postal dela. Gonçalo e Constanza chegam no hospital. A Morena abraça o marido. Matias confessa para Gonçalo que também está nervoso. O ricaço pede para o filho não ficar angustiado. Matias revela para Gonçalo que o estado de Adriana é gravíssimo. Honório conta para Constanza que a baixinha queria defendê-lo. Ele revela para ela que Branca fugiu. Honório lamenta por não ter se acidentado. Ele comenta com Constanza que Adriana tem muita vida pela frente. Branca surge com um isqueiro. Ela passa o fogo pelo corpo. Branca tenta suportar a dor. Ela sorri e chora ao mesmo tempo. Branca segue ferida. Ela punha a si mesma e se chama de burra. Renata chega na capital. Ela descobre que a empresa foi embargada. Matias conta para Renata que Adriana sofreu um acidente. A mocinha se desespera. Adriana surge imobilizada. Julieta chega no hospital e faz perguntas sobre a baixinha para a enfermeira. Matias escuta. Ele supõe que Julieta é a motorista. Renata aborda Gonçalo. Ela informa ao pai que precisa ver Adriana. Gonçalo revela para Renata que a baixinha não pode receber visitas. A mocinha comunica aos tios que Adriana precisa se salvar. Julieta conta para Matias que a sua irmã atropelou a baixinha. Ela revela para ele que a inconsequente é menor de idade. Matias conta para Julieta que Adriana está mal. Ela informa ao bonitão que o seu pai arcará com os gastos. Matias fala para Julieta que não quer envolver a menor de idade em problemas. As horas passam. O médico aparece. Ele anuncia que Adriana resistiu à noite. O doutor comenta que a baixinha segue lutando. Renata celebra a melhora da amiga. O doutor conta que Adriana quebrou os ossos da perna. Ele se preocupa com a coluna da baixinha. O doutor insinua que Adriana pode ficar paralítica. Honório decide manter a fé. Constanza continua apoiando o marido. Marina reencontra Severino. Ela comenta com o tio que adora o interior. Severino revela para Marina que muitos habitantes da cidade perderam as casas. A médica lamenta. Marina deseja ajudar os moradores da cidade. Severino revela para a sobrinha que o povoado está sem médico. Ela decide vacinar as pessoas que estão no abrigo. Severino sugere que Marina vá à fazenda A Bonita. Jerônimo decide cavalgar. Lázaro, Matilde e Carlos estranham o comportamento do vingativo. Gonçalo comunica para os demais que irá para a empresa. Renata decide ficar no hospital com um tio. Gonçalo pede para a filha mantê-lo atualizado das novidades. Jerônimo tenta sequestrar a égua de Renata. Ezequiel vê o vingativo. Ele não permite que Jerônimo leve a égua. O vingativo informa ao corno que dessa vez não irá obedecê-lo. Jerônimo passa por cima de Ezequiel. O advogado anuncia que Augusto será solto por falta de provas. O vilão comemora. Augusto deseja se vingar de Jerônimo. O vilão sai da cela. Matias e Constanza conversam sobre Julieta. Ele conta para ela que Adriana atravessou a rua sem olhar. Constanza sugere que Matias fale com Honório. Gonçalo alcança os parentes. Constanza termina de comer. Honório comunica que irá ao consultório. Constanza se aproxima da sobrinha. A Morena supõe que Renata teve algo com Jerônimo. A mocinha confessa para a tia que se despediu do marido. Renata admite para a Morena que está sofrendo. Lázaro conta para Carina que a mocinha foi embora. A costureira insinua que o capataz também não quer perdoá-la. Lázaro pede para Carina não misturar os assuntos. Ela não sabe o que fazer com os lençóis. Carina admite para Lázaro que sentirá saudade de Renata. O capataz insinua que Álvaro nunca valorizou a esposa. Carina relata para Lázaro que não consegue se virar sozinha. Ele reitera que a costureira tem valor. Lázaro sugere que Carina não se menospreze. Ela fala para ele que não quer o mal de Álvaro. Matias chega na mansão.
Roberta resmunga. Ela descobre que Adriana se acidentou. Matias conta para Roberta que Renata já está na capital. A invejosa insinua para o marido que a mocinha busca pretextos para se aproximar de Jerônimo. Matias fala para Roberta que quer o fim da farsa. Ela fica calada. Roberta deduz que Matias vai descobrir a verdade. Josefina tenta conseguir um empréstimo. Ela deseja deixar as suas joias como garantia. Josefina fala para o profissional que precisa de liquidez. Ela o comunica que está com pressa. Josefina planeja calar Gustavo. Cantu conta para Antônio que vai receber as provas. O ciumento sugere que o delegado vá à casa de Regina. Cantu assegura para Antônio que Josefina vai cair. Jerônimo pede para Bruno cuidar da égua de Renata. Ele encontra Severino. O padre conta para o vingativo que a sua sobrinha é médica. Severino sugere que Jerônimo conheça a profissional. Marina aparece. Jerônimo reconhece a médica. Eles se cumprimentam. Renata reza. Ela comenta que Adriana é a sua melhor amiga. Renata fala para a Virgem que precisa ter força para não fraquejar diante de Jerônimo. Ela relembra que o vingativo engravidou Roberta. Renata fala para a Virgem que precisa reconstruir o coração. Marina e Jerônimo seguem surpresos com o reencontro. A médica fala para o vingativo que quer cuidar do tio. Severino conta para Jerônimo que sempre é paparicado pela sobrinha. O padre deseja que Renata esteja em seu aniversário. Jerônimo revela para Severino que a mocinha voltou a abandoná-lo. O vingativo sugere que Marina curta a cidade. A médica pergunta a Severino quem é Renata. Augusto volta para a fazenda. Ele conta para Ezequiel que venceu a batalha. O corno revela para o patrão que Jerônimo levou a égua de Renata para Bonita. Augusto exige que Ezequiel defenda os seus interesses. O vilão insinua que o corno não é fiel. Augusto chama Ezequiel de fracote. Ele ameaça jogar o corno no meio da rua. Augusto crê que Renata ainda está na Bonita. Carlos ressalta que Jerônimo o preocupa. O vingativo admite para o amigo que pensou em cometer uma loucura. Jerônimo fala para Carlos que não vai desistir de Renata. Ele planeja reconquistar a esposa. Jerônimo relembra a Carlos que é correspondido por Renata. Eles desejam que o amor vença. Jerônimo fala para Carlos que quer iniciar um novo capítulo em sua vida. Ele reitera que Renata é a sua alma gêmea. Severino conta para Marina que Jerônimo se casou por vingança. Ele comenta com a sobrinha que o vingativo caiu na própria armadilha. Marina conta para Severino que encontrou Jerônimo no hospital. Ele descobre que o vingativo pediu teste de DNA do bebê de Roberta. Severino conta para Marina que Renata e a invejosa são irmãs. A médica insinua para o tio que Jerônimo engravidou a cunhada. Renata reencontra Roberta. A invejosa fala para a irmã que está na boca do povo. Roberta informa para Renata que Jerônimo não irá derrotá-la. A mocinha conta para a irmã que o vingativo seguirá investigando quem cometeu o crime. Renata pergunta se Roberta conhece algum inimigo de Rafael. A invejosa nega. Roberta conta para Renata que duvidou de Selena e Josefina. A invejosa fala para a irmã que também quer descobrir a verdade. Gonçalo comenta com Matias que a postura de Julieta foi admirável. Elas creem que Honório também não vai querer sanções contra a menor de idade. Gonçalo fala para Matias que Branca precisa ser encontrada. Augusto liga para Bonita. Manuela o atende. Augusto pede para falar com Renata. Manuela revela para o vilão que a mocinha foi embora de vez. Constanza dá café para Honório. Ele não sente fome. Constanza fala para Honório que aprendeu a amar Adriana. O empresário se preocupa com os gastos do hospital. Constanza fala para Honório que seguirá na recepção. Ela também aborda a enfermeira. César chega na clínica. Constanza repreende o jovem. Ela exige que César não seja inconveniente. O jovem insinua que Constanza quer fazer as pazes com o marido. César admite para Morena que está enciumado. Ele fala para Constanza que não quer problemas com Honório. A Morena volta a pedir para César se retirar. Daniel propõe um trato a Gonçalo e Matias. Ele pede para os patrões retirarem a acusação. Gonçalo aceita a proposta de Daniel. O interesseiro decide falar tudo sobre Branca. Matias ameaça Daniel. Josefina segura o dinheiro. Ela recebe a ligação de Gustavo. Ele reitera que o tempo está acabando. Gustavo conta para Josefina que já marcou um encontro com Cantu. Eles tramam a morte do delegado. Josefina fala para Gustavo que irá ao local indicado para assegurar que nada dará errado. O político não se opõe à presença dela. Renata tenta disfarçar as suas olheiras. Augusto liga para a mocinha.
Ele revela para Renata que foi inocentado. Augusto percebe que a mocinha está triste. Renata ressalta que o vilão é atencioso. Ela conta para ele que Adriana está entre a vida e a morte. Augusto deseja ver Renata em breve. Gonçalo conta para Honório que Branca manipulou o Daniel. Eles temem que a maluca volte a agir. Matias fala para Honório que Daniel tem cópias dos documentos que Branca roubou da empresa. O empresário reitera que só quer o bem de Adriana. Regina e a sua comitiva chegam no hospital. Isidro e Inês entendem a angústia de Honório. Carla anuncia para os demais que não quer ser inconveniente. Matias decide sair. Regina planeja comprar água. Gonçalo a acompanha. Cantu encontra Gustavo em um local isolado. O político fala para o delegado que não quer se expor. Josefina aparece. Gustavo entrega as provas para Cantu. Josefina segue atenta. Cantu insinua que Gustavo foi cúmplice da víbora. O político nega. Cantu entrega um cheque para Gustavo. O político comunica para o delegado que eles não voltarão a se ver. Gustavo mata Cantu. Josefina comemora. Cantu morre segurando uma arma. Josefina pega o revólver. Gustavo não percebe. Ela insinua que o político é corajoso. Gustavo conta para Josefina que se tornou milionário. Ela entrega a mala de dinheiro para ele. Gustavo convida Josefina para viajar. Ela debocha. Gustavo insinua que Josefina seguirá com a vida que está acostumada. Ela sugere que ele se adiante na viagem. Josefina decide mandar Gustavo para o inferno. Ele agoniza após o disparo. Josefina tripudia de Gustavo. Gustavo ressalta que Josefina o traiu. Ela relata que não é manipulada por ninguém. Gustavo pede para Josefina ajudá-lo. Ela coloca a arma nas mãos do delegado novamente. Josefina celebra por não ter usado a sua pistola. Ela crê que a polícia achará que as mortes foram um acerto de contas. Gustavo fala para Josefina que vai esperá-la no inferno. Ele perde a vida. Josefina ri dos mortos. Ela recupera as provas. Josefina também pega o dinheiro. Ela rouba Gustavo. Josefina também fica com o cheque que o político havia ganhado do delegado. Regina e Gonçalo conversam sobre Adriana. Ele comenta que estava com vontade de vê-la. Gonçalo relembra a Regina que eles estão namorando. Ele se declara para ela. Regina sugere que Gonçalo resolva a sua situação legal. Ele fala para ela que não tem mais diálogo com a esposa. Gonçalo beija a mão de Regina. Roberta os vê. Ela chama Gonçalo de traidor e adúltero. Ele tenta controlar a filha, sem sucesso. Regina teme a rejeição de Roberta. Carla questiona a filha. A idosa fala para Regina que não é boba. A viúva confessa para a mãe que iniciou uma relação com Gonçalo. A idosa reage furiosa. Carla relata que não educou Regina para que ela acabasse com o casamento alheio. Roberta insinua que Gonçalo traiu Josefina. Ele não permite que a filha o ofenda. Gonçalo insinua que Josefina não criou bem Roberta. Ele informa a filha que a víbora não está doente. Gonçalo comunica para Roberta que a doença era uma farsa. A invejosa finge que não sabia de nada. Roberta chama Regina de cretina. Gonçalo exige que a filha respeite a viúva. O ricaço assegura para Roberta que não faltará nada para ela. A invejosa crê que Regina destruiu a sua família. Gonçalo tenta falar com Carla. Ela o comunica que é contra a relação. Jerônimo continua tristonho. Matilde o encontra. Ela pede para Jerônimo melhorar. Matilde se oferece para ajudar o patrão. A empregada fala para Jerônimo que vai ligar para Renata. O vingativo insinua para Matilde que a mocinha não voltará para o povoado. A empregada fala para Jerônimo que nunca se engana. Ela sente que Renata voltará para a cidade. A mocinha confirma para Matias que não pretende reatar com Jerônimo. Eles trabalham. Matias fala para Renata que pode cuidar dos assuntos da empresa sozinho. Ele sugere que ela fique com Adriana. Matias relembra que Renata desmascarou o Daniel. Ela lamenta por não poder adiantar o serviço. Matias reitera para Renata que Adriana é a prioridade no momento. Ele admite que se importa com a baixinha. Renata sugere que Matias namore com Adriana.
Ele pede para ela não dar uma de Cupido. Inês pensa em falar com Carla. Regina comenta com os demais que a mãe será obrigada a entendê-la. Gonçalo crê que ganhará a confiança de Carla. Ele anuncia para Isidro que vai se separar de Josefina. Inês celebra. Ela deseja o melhor para o novo casal. Regina relembra a Gonçalo que precisa falar com Renata. Ele crê que a mocinha vai escutar a viúva. Carla encontra Antônio em sua casa. Ele diz para ela que pretende dar uma notícia bombástica para Regina. Carla confessa para Antônio que está sem graça. O ciumento assegura para a idosa que Regina irá aceitá-lo. Carla informa para Antônio que a viúva jamais vai valorizá-lo. Ela revela para o ciumento que Regina e Gonçalo estão namorando. Roberta conta para Selena que Renata voltou para a capital. A jovem confessa para a invejosa que está gostando de Augusto. Roberta insinua que Selena não conhece o vilão. A jovem suspira por Augusto. Selena deseja conseguir o número do vilão. Roberta insinua que a amiga sempre persegue os homens. Selena ressalta que Augusto vale a pena. Roberta comunica para a jovem que não pretende ajudá-la. Selena descobre que Augusto exporta vinhos. Renata pede para Adriana reagir. A baixinha não abre os olhos. A enfermeira anuncia que a hora da visita acabou. Renata fala para Adriana que elas ainda serão felizes. A mocinha dá o prazo de 1 dia para a baixinha acordar. Renata beija a testa da amiga. Augusto surpreende a mocinha no hospital. Eles se abraçam. Augusto relembra que Renata não está sozinha. Ele assegura para a mocinha que Adriana vai se recuperar. Renata diz para Augusto que gosta da presença dele. Ele conta para ela que foi horrível ficar preso. Renata se emociona diante de Augusto. Ela diz para ele que não pode ficar no hospital. Augusto convida Renata para jantar. Ela sugere que ele a acompanhe até a casa de Constanza. Renata conta para Augusto que a Morena e Honório ficarão no apartamento de Adriana. Eles saem juntos. Jerônimo insinua para Carlos que Augusto é esperto. Um vingativo teme que o vilão conquiste Renata. Carlos exige que Jerônimo não fique parado. O vingativo percebe que está perdendo para Augusto. Alzira pede para Paulinho terminar o dever. Ele fala para a mãe que não quer dormir sem ela. Paulinho comenta com Alzira que Álvaro é do mal. Ela ressalta que o filho precisa se alimentar bem. Ezequiel chega. Alzira decide partir. Paulinho agarra a mãe. Ele anuncia que quer Alzira e Ezequiel juntos. O corno informa ao filho que não irá reatar com a esposa. Ezequiel insinua para Paulinho que vai proibir as visitas de Alzira. A odalisca acalma o filho. Paulinho olha com desprezo para Ezequiel. Manuela percebe que Carina está cansada. A costureira fala para a cozinheira que quer ser útil e produtiva. Manuela e Carina especulam a paternidade do filho de Alzira. A costureira relembra que confiava na amiga. Manuela ressalta que Carina precisa praticar o perdão. Eulália percebe que Josefina chegou tarde. A víbora pede chá para a empregada. Josefina agarra o seu dinheiro. Ela entra no escritório. Josefina esconde o dinheiro no cofre. Ela segura as provas. Josefina vê o que o delegado havia apurado. Ela rasga as provas. Josefina encontra a foto de Renata criança. A víbora mostra a língua para o retrato. Josefina ressalta que o nome Regina é horroroso. Ela sente saudade da juventude. Roberta reclama por Josefina ter sumido. A invejosa conta para a mãe que foi ao hospital para ver Adriana. Roberta revela para Josefina que Gonçalo e Regina estão juntos. A víbora percebe que está sendo exposta ao ridículo pelo marido. Gonçalo fala para Regina que Josefina se aliou ao médico para mentir. A viúva ressalta que a víbora agiu no desespero. Gonçalo fala para Regina que não sente culpa e nem arrependimento. A viúva comenta com Ricaço que Antônio é um bom homem. Gonçalo fala para Regina que não falou com Renata. A viúva segue desejando ter uma boa relação com a mocinha. Roberta se oferece para massagear Matias. Ela fala para ele que eles podem unir as solidões. Matias comunica a Roberta que não acredita no acaso. Ele admite que está decepcionado com ela. Matias pede o divórcio para Roberta.
Ele a relembra que o bebê já não existe. Roberta assegura para Matias que eles podem ser felizes em outro lugar. Ele insinua que ela é igual a Josefina. Constanza serve Honório. Ela pede para ele desopilar um pouco. Constanza garante para Honório que Adriana não vai morrer. A morena fala para o marido que quer ajudar a baixinha a se recuperar. Honório lamenta por Constanza ter caído nos braços de César. Ela desconversa. Constanza se despede de Honório. A morena chora. Constanza fala sozinha e relembra que não foi infiel a Honório. Ela percebe que o marido não acredita na honra dela. Matias pensa nos últimos acontecimentos. Ele arranca e guarda a aliança. César vai ao bar. Ele cumprimenta algumas conhecidas. Selena supõe que César terminou com Constanza. Ele fala para ela que quer paz. Selena volta a ofender Constanza. César insinua que a jovem está com a alma podre. Selena conta para o garotão que já tem um novo amor. César sugere que a jovem se valorize. Augusto conta para Renata que Jerônimo sequestrou a égua. Ele fala para a mocinha que irá à fazenda para confrontar o vingativo. Renata exige que Augusto não arrume mais confusão. Ela comunica para ele que quer adiantar o divórcio. Jerônimo deseja que Renata não o esqueça. Constanza chega em sua casa. Augusto é gentil com a morena. Constanza fala para os demais que vai dormir. Augusto comunica para Renata que também precisa ir. Ele comenta com ela que seguirá na capital. Renata sugere que Augusto siga a sua vida. Ela relembra que não pode correspondê-lo. Augusto anuncia para Renata que vai conquistar o coração dela. Jerônimo e a esposa pensam um no outro. Marina admite que o vingativo a atrai. Gonçalo conta para Regina que vai ficar em um hotel. Ela lamenta por não poder dar abrigo a ele. Gonçalo fala para Regina que pretende comprar uma casa para eles. Ele a acaricia. Eles namoram. Antônio os interrompe. Ele chama Regina e Gonçalo de sem vergonhas. Augusto encontra Selena em seu quarto. Ela diz para ele que o investigou. Selena começa a tirar a roupa de Augusto. Ele cede aos encantos dela. Gonçalo exige que Antônio não desrespeite Regina. Eles discutem. Regina diz a Antônio que nunca gostou dele. Ele insinua que ela é perversa. Antônio relembra a Gonçalo que eles fizeram um trato. O ricaço sugere que o ciumento aceite a decisão de Regina. A viúva fala para Antônio que não quis iludi-lo. O ciumento se sente usado. Antônio decide não falar nada sobre o que descobriu para Regina. Ele a deixa confusa com um comentário. Gonçalo insinua para Regina que Antônio está blefando. Ela comenta com o ricaço que o ciumento mudou muito. Eles desejam que Antônio aceite a derrota. Gonçalo dá adeus para Regina. Carla insulta a filha. Regina fala para a mãe que não é uma adolescente. Carla chama a filha de irresponsável. A idosa confirma para Regina que alertou Antônio. A viúva fala para a mãe que não se arrepende pelo que fez. Regina informa a Carla que se sente livre. No dia seguinte, o médico anuncia que Adriana não vai morrer. Todos comemoram. O doutor anuncia que Adriana precisará ficar com a perna imobilizada. Ele comenta com os demais que a baixinha voltará a ter uma vida normal. Todos decidem visitar Adriana. Roberta vê Matias de malas prontas, levando o que ela temia, suas roupas e sua alegria. A invejosa exige uma explicação do marido. Matias comunica a Roberta que vai embora. Ela inventa para ele que está deprimida. Matias comunica a Roberta que não voltará a apoiá-la. Ele fala para ela que despreza Josefina. Matias sugere que Roberta seja feliz. Ele a abandona. Ela chora. Josefina encontra Roberta desolada. A invejosa informa a mãe que elas estão sozinhas. As vilãs temem cair na boca do povo. Selena deseja ficar mais tempo com Augusto. Ele fala para ela que não gosta de mulheres pegajosas. Augusto exige que Selena não fofoque sobre a relação para ninguém. Ele a questiona sobre Roberta. Selena confessa para Augusto que sempre soube que a invejosa era bonita. Eles conversam sobre o crime. Selena revela para Augusto que Roberta nunca atiraria no pai do filho. Ela o faz descobrir que Rafael gerou a criança. Augusto reage impactado. Ele seduz Selena.
Ela conta para o vilão que Roberta nunca teve nada com Jerônimo. Selena revela para Augusto que a invejosa mentiu propositalmente para prejudicar a irmã. Augusto pensa em usar a informação de Selena. Adriana acorda. Ela comenta com os demais que está feliz por estar viva. Todos ordenam que Adriana se cure. A baixinha pede para Honório voltar a trabalhar. Ele assegura para a filha que encontrará Branca. Renata conta para Adriana que também precisa trabalhar. Elas seguem decepcionadas com Daniel. Adriana pede para Renata contar o que aconteceu na fazenda. Honório se despede de Constanza. Renata insinua que o tio ainda gosta da esposa. Gonçalo recupera as cópias dos documentos que estavam com Branca. Soto conta para o ricaço que os papéis também têm a assinatura de Renata. Gonçalo teme que a filha vá para a cadeia. Ele relembra a Soto que Renata já não estava na empresa. O advogado insinua para o patrão que Branca preparou uma arapuca para a mocinha. A maluca procura um advogado. Branca se apresenta como Dominique. Jerônimo liga para Regina. Eles conversam sobre a crise na empresa. Jerônimo descobre que Adriana sofreu um acidente. Regina conta para o amigo que Branca está disposta a tudo contra os Monterrubio. Julieta se reúne com Matias. Ele fala para ela que não gosta de ser injusto. Matias conta para Julieta que Adriana não terá sequelas. A preocupada respira aliviada. Julieta conta para Matias que cuida da irmã, pois já não tem mãe. O bonitão se identifica com a conhecida. Julieta e Matias ressaltam que estão sentindo um grande vazio. Ela fala para ele que a Açucena é muito rebelde. Julieta conta para Matias que já castigou a irmã. Ela pretende colocar a Açucena para trabalhar. Julieta conta para Matias que fez a irmã achar que elas pagarão a conta do hospital. Eles brindam. Renata conta para Adriana e Constanza que voltou a se entregar para Jerônimo. A baixinha sugere que a amiga não seja rancorosa. Renata anuncia para as demais que não pode perdoar Jerônimo. Constanza comenta que também perdeu a confiança em Honório. Adriana supõe que Renata não perdoa Jerônimo por culpa de Roberta. A mocinha lamenta por não poder descobrir a verdade. Renata comenta com os demais que Jerônimo e Roberta adoram mentir. A mocinha anuncia que não pretende mais falar com o marido. Augusto escuta. O vilão sorri. Jerônimo fala para Madalena que quer dar dinheiro para a empresa Monterrubio. Augusto dá flores para Adriana, Renata e Constanza. Ele também celebra a melhora da baixinha. Augusto é gentil com as damas. Ele comenta que Adriana é simpática. Roberta e Selena se encontram no clube. A invejosa conta para a amiga que Matias pediu o divórcio. Selena relembra que Roberta não gosta do marido. A invejosa fala para a amiga que não aceita perder para ninguém. Selena comenta com Roberta que está apaixonada por Augusto. A invejosa exige que a amiga não conte nada do que sabe para o vilão. Honório e Gonçalo ressaltam que Renata não pode ser prejudicada. Matias concorda. Ele crê que Soto conseguirá proteger Renata. Gonçalo admite que Honório pode ser preso. O empresário crê que Branca seguirá prejudicando a todos da família. Matias fala para os familiares que Renata não deve saber de nada. Josefina invade a empresa. Ela esbofeteia Gonçalo. Josefina exige que o marido não fique com Regina. Antônio descobre que Cantu morreu. O ciumento reage abismado. Antônio pega o telefone. Ele fala com o assistente de Cantu. Antônio pergunta o que acontecerá com os casos que estavam com o delegado. O ciumento descobre que a investigação não terá conclusão. Josefina ameaça Gonçalo. Ela insinua que vai deixá-lo na miséria. Gonçalo fala para Josefina que não pretende deixá-la desamparada. Ela insinua que ele está forjando a crise na empresa. Josefina exige ficar com a casa. Gonçalo permite. Ela acusa o marido de ter sido amante de Regina. Gonçalo exige que Josefina respeite a viúva. Ele enxota a esposa. Gonçalo ameaça proibir a entrada de Josefina na empresa. Carina avisa Álvaro que vai alugar a casa. Ele não gosta da ideia. Álvaro garante para Carina que sairá da cadeia. Ela sugere que ele seja realista. Carina insinua que Álvaro nunca conseguirá outro emprego. Ele jura fazer a esposa engolir as palavras. Álvaro comunica a Carina que eles seguirão juntos.
Ela fala para ele que não pretende se aproveitar da situação para pedir o divórcio. Carina diz a Álvaro que eles nunca voltarão a ter nada. Ele quase a agride. Carina relembra que Álvaro a traiu. Ela diz que nunca o amou. Carina insinua que Álvaro também a usou. Ele relata que ela nunca serviu para nada. Carina fala para Álvaro que já está cansada de ser infeliz. Ela pretende recuperar a sua dignidade. Álvaro avança em Carina. Ele é rendido pelo guarda. Carina sente medo de Álvaro. Augusto leva Renata para a empresa. Eles se acomodam na sala dela. Jerônimo liga para Renata. Ele fala para ela que quer ajudar a empresa. Ela não aceita. Beth oferece café para Augusto. Jerônimo descobre que o vilão está com Renata. O vingativo insinua que a esposa quer se escorar em Augusto. Renata informa ao marido que não o deve explicações. Ela exige que Jerônimo não volte a procurá-la. Ezequiel procura Alzira. Ele conta para ela que Paulinho sumiu. Os preocupados decidem procurar o filho. Jerônimo relembra a Renata que eles tiveram novos momentos de amor. Ela admite que o ama. Jerônimo pede uma nova chance para Renata. Ela fala para ele que palavras não curam feridas. Renata desliga na cara de Jerônimo e sai. Augusto toma café. Ele olha para o celular de Renata. Augusto anuncia que está ganhando a batalha. Carlos conta para Jerônimo que Paulinho fugiu. Os amigos creem que o garoto está por perto. Jerônimo fala sozinho. Ele ressalta que não se dará por vencido. Carina procura Severino. Ela conta a sua situação para o padre. Carina anuncia para Severino que não fará visitas conjugais para Álvaro. Ele não julga a costureira. Severino fala para Carina que ela não é obrigada a nada. O padre sugere que a costureira dê um basta no marido. Alzira conta para Severino e Carina que Paulinho desapareceu. A odalisca se culpa pelo ocorrido. Marina aparece. Severino decide ir para a igreja. Marina se oferece para ajudar Alzira. Matilde, Carlos e todos os empregados procuram Paulinho. A cidade inteira se mobiliza. Lázaro acalma Manuela. Marina e Carina se separam. Ezequiel grita. Carina volta a se reunir com Severino. Ezequiel admite para Alzira que está desesperado. Ela reza. Ezequiel pensa em consolar Alzira, mas se contém. Gonçalo conta para Renata que pediu divórcio a Josefina. A mocinha supõe que a víbora mentiu para Jerônimo. Renata descobre que Josefina inventou que estava com um tumor. Ela insinua para Gonçalo que a víbora está com um problema mental. O ricaço revela para Renata que Josefina sente prazer em atazanar os demais. Eles ressaltam que a víbora precisa de ajuda psicológica. Renata fala para Gonçalo que a mãe jamais vai mudar. A mocinha percebe que julgou Regina precipitadamente. Gonçalo pede para Renata escutar a viúva. A mocinha segue achando que Regina sabia das intenções de Jerônimo. Gonçalo exige que a filha deixe a viúva se explicar. Julieta fala com o médico. Matias volta a encontrá-la no hospital. Ele insinua que Julieta não acreditou nele. A preocupada fala para o bonitão que é ansiosa. Matias sugere que Julieta conheça Adriana. Eles flertam discretamente. Matias sente algo por Julieta. Jerônimo fala com a ajudante. Ele revisa os seus extratos. Jerônimo pede para Madalena marcar uma hora com a gerente do banco. Isidro visita Antônio. O ancião pergunta ao ciumento se Josi e Josefina são a mesma pessoa. Antônio desmente Isidro. Ele inventa para o amigo que a esposa de Gonçalo e a sequestradora são pessoas diferentes. Antônio informa a Isidro que pretende contratar um novo investigador. O ancião crê que o amigo tem boas intenções. Antônio relata para Isidro que precisa descobrir caso Regina contrate outro investigador. A viúva e Inês trabalham. Regina conta para a amiga que Carla está fazendo voto de silêncio. Elas ressaltam que a idosa é de outra geração. Inês sugere que Regina não siga os conselhos da mãe. Matias cumprimenta Augusto. O bonitão fala para o vilão que está em crise pessoal e profissional. Augusto diz a Matias que Renata é a sua razão de viver. O bonitão conta para o vilão que a mocinha o dispensou definitivamente. Augusto diz para Matias que já terminou o namoro com Aurora. O bonitão crê que o vilão não é como Jerônimo. Augusto assegura para Matias que tem boas intenções com Renata.
O vilão crê que é o partido ideal para a mocinha. Renata regressa. Matias informa a mocinha que vai sair. Augusto decide acompanhar o bonitão. Renata segura um número. Roberta atende a uma ligação. Ela usa uma voz mansa. Roberta flerta com o misterioso. Renata liga para Regina. A mocinha comunica para a viúva que só está seguindo as ordens de Gonçalo. Elas marcam um encontro no centro. Regina chama Renata de filha. A mocinha se emociona. Regina comunica para Inês que adora Renata. A viúva comenta com a amiga que sente borboletas no estômago quando se reúne com a mocinha. Regina deseja que a sua filha seja parecida com Renata. Inês percebe que Gonçalo faz bem para a viúva. Regina fala para a amiga que está cada vez mais próxima de descobrir a verdade. Antônio descobre que já pode tomar posse da casa que comprou. Todos contam para Jerônimo que não acharam Paulinho. O vingativo exige que a busca continue. Marina vai ao porto. Paulinho tenta fugir da cidade. Marina chama o garoto. Ela alcança Paulinho. Ele percebe que não a conhece. Marina fala para Paulinho que eles precisam conversar. Ele tenta evitá-la. Marina convence Paulinho a escutá-la. Ela proíbe o pescador de levar o garoto embora. Marina fala para Paulinho que fugir não resolve nada. Ela revela para ele que os pais dele estão preocupados. Marina sugere que Paulinho seja maduro. Ela assegura que ele sempre será amado pelos pais. Constanza hidrata Adriana. Matias surge com um urso gigante. Ele diverte Adriana e Constanza. Matias comenta com as damas que é péssimo escolhendo presentes. Adriana adora o urso. Matias pede para a baixinha pensar sempre nele. Adriana comenta com o bonitão que não aguenta mais ficar deitada. Matias sugere que a baixinha não se preocupe com os problemas da empresa. Constanza exige que Adriana more em sua casa. Ela também pede para Matias ficar na residência. Ele aceita o convite da tia. César entra no quarto com outro urso. Ele causa um climão. Honório e Gonçalo atestam que a empresa está mal. O ricaço percebe que terá que declarar falência. Gonçalo fala para Honório que eles serão processados pelos clientes. O empresário informa ao cunhado que não se importa em ir para a cadeia. Gonçalo fala para Honório que Constanza ainda o ama. O empresário comenta com o ricaço que não tem nada a oferecer para a esposa. César se apresenta para os parentes. Matias olha feio para o garotão. Ele fala para Adriana que, após a recuperação, quer levá-la para dançar. Constanza anuncia que adora ter a casa cheia. Matias se despede dos presentes. Constanza persegue o sobrinho. Ela fala para Matias que não pediu para César ir ao hospital. O bonitão confessa à tia que torce por Honório, mas admite que quer vê-la feliz. Constanza agradece o apoio de Matias. Eulália conta para Josefina que um senhor quer vê-la. Augusto e Roberta se encontram. Ela comenta que ficou surpresa com a ligação dele. Josefina vai ao encontro de Antônio. Ele conta para ela que era o noivo de Regina. Antônio informa a Josefina que contratou o cantor. Ele conta para ela que o delegado foi assassinado. Antônio chama Josefina de Josi. Ele a desmascara. Josefina tenta se defender. Antônio acusa a víbora de ter roubado a filha de Regina, embora não saiba se a sequestrada é Renata ou Roberta. O ciumento deixa Josefina encurralada.